céu e o inferno e as penas futuras. E todos nós estamos envolvidos na luz do Pai e de Jesus. Muito obrigada e que assim seja. Boa noite. Mais uma vez, nós aqui estamos e gostaríamos sempre de trazer uns assuntos bem interessantes, mais motivadores, embora este eu achei extremamente motivador, mas ele é um pouco assustador. Então, eu cheguei aqui, coloquei o título e botei Penas Eternas. E peguei o capítulo do livro, troquei e botei penas futuras. Mas, na realidade, como a gente não quer admitir que as penas sejam eternas, porque essa foi a promessa do nosso Salvador, eu transformei em futuras. Tá? Mas, na realidade, o meu tema é o capítulo 7º do Evangelho, aliás, do livro O Céu e o Inferno. Como nós este ano comemoramos os 100 anos da edição do Céu e Inferno, eu coloquei aqui uma pequena homenagem a este Allan Kardec, que foi o codificador da obra, e uma colocação. Bom, aí eu botei aqui uma figurinha. Quem nunca ouviu falar no céu e o inferno assim? O céu em cima, azul, colorido, cheio de anjinhos, de gente boa, e o inferno abaixo, vermelho, fogo, e cheio de criaturinhas armadas, umas caras bem trágicas, né? E esta é a visão que, por exemplo, eu adquiri quando eu fui preparada na Igreja Católica para fazer a primeira comunhão. Mas, na realidade, o que nós vimos, o que é o céu para nós? A palavra céu, ela tem um significado de ser um espaço indefinido. E este céu rodeia a Terra. Então, para nós geógrafos, nós não podemos pensar que o céu está lá em cima. O céu, na realidade, está em torno da Terra. Se a Terra é redonda, eu vou ser tão egoísta e imaginar que o céu é só para nós, que estamos nesta parte? Quer dizer, é um universo. Bom, e está ligado ao nosso horizonte. Ela é uma palavra de origem grega, né, que quer dizer oco, côncavo. E, na realidade, o céu parece para nós uma grande concavidade, né, diante daquilo que nós podemos observar. Os antigos acreditavam mesmo que existiam diversos céus e eles eram superpostos, diversas camadas transparentes, mas sólidas. Formavam ali grandes esferas e a Terra era o centro de tudo. Quando ousaram imaginar que não seria assim, houve uma grande revolução na ciência, mas o nosso assunto ainda não chega lá. Bom, essas esferas que haviam ao redor da Terra, elas arrastavam tudo o que estava no seu circuito. Esta era a ideia, vamos dizer assim, para nós conceituarmos o céu. E aí vamos tentar colocar alguma coisa a respeito do inferno. Eu clareei bem essa foto para não ficar muito dramática, né? Então, o que é? O inferno, alguns doutores daquela época colocaram no interior da Terra. E lá ficava para aqueles que não tinham um bom comportamento, vamos dizer assim. Na realidade, o inferno, ele é, em qualquer lugar que ele possa estar, ele é composto de elementos materiais, mas não tem sol, não tem lua,
não tem estrelas e é bem mais triste. Esta é a definição que nós teríamos para o inferno. Alguns teólogos, né, estudantes da religião, chegaram a ponderar e apresentavam os vermes formigando sobre os cadáveres e os demônios atormentando os anjos, os homens, para que eles pudessem se corromper. E havia os homens que choravam e o ranger de dentes. Tá? Esta era a ideia que se fazia. Santo Agostinho, que foi um grande teólogo, por que não, né? E estudioso da religião e do espaço como um todo, ele vê um lago de enxofre, esse é o inferno, um lago de enxofre, vermes e serpentes, que serpentes verdadeiras, né, que andam por todas as partes dos corpos que lá estão, e são corpos das pessoas que são condenadas a essa vida. Esse aí vão sentir este ardor do fogo que queima, mas não destrói. E penetra sobre a pele e vão ficar saturados, embevecidos e saturados deste fogo. A cratera de um vulcão, se pudesse nela mergulhar, seria para essas criaturas um lugar refrigerante e de repouso. Imagine, a gente, talvez a maior parte de nós não conheçamos indiretamente um vulcão, mas nós temos uma ideia do que é um vulcão. E aí seria o inferno ainda seria um pouquinho mais suave. Aliás, seria um pouquinho mais forte. Bom, a doutrina das penas eternas surgiu de algumas ideias que os povos primitivos tinham de um Deus que era irado, brabo e vingativo. O fogo foi uma figura que o homem se utilizou para que pudesse materializar a ideia do inferno e, com isso, ressaltar a sua crueldade, por considerar o fogo como um suplício mais atroz e que produz o tormento mais efetivo. Por quê? Na realidade, toda uma simbologia existia sobre o fogo, porque o fogo, depois que o fogo passa, há uma renovação. Mas isso são as ideias que hoje nós temos, porque nós já estamos um pouquinho mais adiantados ou conhecedores um pouquinho mais da nossa doutrina. Porque na época era necessário que se houvesse essa ideia de que Deus era um ser irado, que era um ser bastante vingativo, para que as pessoas, ao entrarem em choque com essas ideias, se propusessem a fazer uma transformação. Porque se colocássemos que Deus é pura bondade, que é sabedoria, que é luz, todo mundo se acharia sábio, iluminado e bom. Então, haveria uma necessidade de um choque para que tal situação pudesse acontecer. Então, este conceito, ele chegou durante um certo período da história, serviu bastante para controlar as paixões da infância da razão. Quando os homens começaram a se atenar um pouco mais para o uso da razão. E aí era um princípio. E do princípio pode ser o fogo, por que não? Não serve ao homem do século de inteligência, né, que pode ver nela um sentido lógico, que seria agora o nosso tempo. À medida que o espírito foi se desenvolvendo, o véu material foi pouco a pouco se dissipando, tá? E os homens então se
tornaram mais abertos, mais aptos para compreender as coisas materiais. Espirituais, desculpe, espirituais, bom, estava atento. Eu só estava querendo ver se estava atento. Então, gente, que bom que nós tivemos essa oportunidade, porque ainda hoje nós nos julgamos, às vezes, detentores de grandes sabedorias e nós não somos nada. Nós batemos no peito e nós dizemos que eu faço, eu fiz e eu vou fazer. Eu sou, eu fui e eu vou ser. E na realidade, nós pouco ocupamos dentro desse universo que nós temos. Que nós nos encontremos, então, numa humildade maior para que possamos nos abrir, para que nós possamos também aprender mais. O céu e o inferno, então, eles estão por todas partes, sempre onde existem almas felizes e almas sofredoras. A duração dessas penas, que nós falamos que elas são eternas, elas vão depender, primeiro, da gravidade da falta. O que é que eu fiz para estar carregando esta pena? Então, foi uma coisa grave? Bom, então se foi grave, não tem mais solução, eu não tenho mais. Calma, não foi essa a promessa que Deus nos enviou pelas atitudes de nosso irmão Jesus Cristo. Vai chegar o momento que nós vamos aliviar um pouco desse nosso coração que começa a ficar angustiado. Também do conhecimento do autor. Sim, porque às vezes a gente nem se dá conta que a gente errou, né? E quantos erros a gente comete na nossa prepotência achando que nós fizemos o certo, sem olharmos ao lado e à nossa frente e ver a quem nós atingimos. Das circunstâncias. Bom, então aqueles que viveram antigamente, todos eles são condenados? Não, mas em que circunstância aqueles povos primitivos viviam? Qual era a realidade deles? O que eles precisavam para simplesmente sobreviver? Não era um tempo muito dado ao lado espiritual, ao conhecimento espiritual, né? Do arrependimento, então, seguido da expiação e também da reparação. O que quer que nós tenhamos feito, nós sempre nos é dada a oportunidade para que nós reparemos todos os erros que nós cometemos. Oxalá que assim seja. O homem é composto de corpo e de espírito. Todos nós sabemos, não é mais novidade. O espírito é o ser principal, porque ele é racional e é inteligente. O corpo é um material que reveste o nosso espírito temporariamente. Nós temos um tempo para usarmos este corpo e para que nós possamos executar a nossa missão aqui na Terra. O trabalho necessário para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos adiantar. Ele é necessário. Tá? Então, às vezes, um corpo nasce e logo em seguida ele vem a desencarnar. Tem outros que levam dezenas de anos, e há até quem leve centenas de anos, não centenas, né, mas centenas de anos. Então, tudo isso é o tempo que nós temos necessário a que nós possamos corrigir determinados atos que nós tenhamos praticado e que tenha sido vítimas de condenação. Mas sem o corpo, o espírito, então, é tudo. É vida, é inteligente,
deixando o corpo, o nosso espírito retorna ao mundo espiritual e lá ele vai esperar a oportunidade para que possa reencarnar. E ao reencarnar, nós aí já vamos começar a ter um pouquinho de esperança. Ao reencarnar, nos é dada uma outra oportunidade para que nós aliviemos estas penas. Se nós pensarmos assim, então, sabe que é uma boa se despir deste corpo? Mas tudo tem o tempo certo, viu? Não precisa deixar ele antes do tempo. Nós temos um tempo certo para que tudo isso possa acontecer. O temor das penas é um freio para que nós justamente possamos frear os excessos que nós cometemos. Se nós não tivéssemos medo, né, temor dessas penas, nós estaria fazendo a doidada. Mas nós sabemos também que para todos os atos que nós cometemos, sempre vai haver um outro ato que vem em retorno àquela atitude. Se nós fizermos algo de bem, nós podemos esperar algo de bem. Mas se nós cometemos um ato desagradável, nós podemos também esperar, né? E isso, então, vai nos frear de algumas coisas. Bom, quanto mais primitivo é o homem, é mais material. Então, nós já ouvimos isso aqui em outras palestras que foram ditas aqui mesmo, que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos volatilizando a nossa parte material. Não é, eu saí daqui praticar uma ação boa, agora eu já vou diminuir. Que bom, né? Eu praticaria bem mais ações, eu acho, porque daí eu ia volatilizando e diminuindo pelo menos meu peso, né? Mas não. São as diversas encarnações que nos são oportunizadas para que nós tenhamos esse reconhecimento e essa evolução. O senso moral é o que mais tardio se desenvolve. Nós primeiro evoluímos a nossa questão material e depois, então, o nosso lado moral. Então, por isso é que não se pode fazer de Deus e de seus atributos e da vida futura uma ideia vaga e uma ideia imperfeita. Porque nós ainda não conseguimos chegar lá. Para que nós tenhamos uma ideia mais correta, vamos dizer, mais próxima do que é Deus, nós precisamos sempre nos aprofundarmos para que nós possamos chegar lá e aí termos esse contato maior com Deus. Eu, desta vez, não vou me encontrar cara a cara com Deus, mas eu espero um dia chegar lá. E sei que até este caminho que nós temos, ele é um caminho, às vezes, até com muito pedregoso, muito difícil. Teremos que fazer grandes manobras, mas outros conseguem com uma facilidade maior, porque isso vai depender das nossas atitudes. Bom, na justiça divina não existem dois pesos e duas medidas. As leis são imutáveis, quer dizer, a lei é aquela e ela é imparcial. Graças a Deus. E também não podem ser burladas, elas não podem ser enganadas. Se nós hoje sofremos, provavelmente é consequência daquilo que nós já fomos. Nós já tomamos algumas atitudes infelizes, por isso nós hoje temos alguns pontos de infelicidade. Mas, se nós colhermos esses resultados daquilo que nós plantamos anteriormente, nós deixarmos de nos queixar por tudo e ter uma conduta moral e ética visando a evolução
direção deste passo que nós queremos chegar, deste lugar aonde nós queremos ir. Não existe penas eternas. Eu falei, né, que eu iria dizer que não pode existir pena eterna. Bom, se eu cometi um grave delito, então eu vou continuar o resto da minha vida, e eu sei que a minha vida corpórea é essa aqui, meu corpo fica e meu espírito vai. E aí eu vou continuar levando esta culpa da falta que eu cometi, mas onde é que está a justiça divina? Onde é que está aquele meu Deus que me pregaram, que me disseram que ele é bom, que ele é compreensivo, que ele é luz, né? E que ele é justo? Então, essas causas, essas penas eternas, as consequências delas infelizes, elas têm o tempo exato da causa que as produziu. Isso é a oportunidade que nós temos para podermos revisar e retomar as nossas atitudes. Como depende de cada um o aperfeiçoamento, nós temos também o livre-arbítrio. Então, nós podemos prolongar ou abreviar este sofrimento. Bom, eu sei o que é que eu cometi, porque eu conheço as leis divinas. E quem não conhece, a gente está na hora de estudar, né? Então, assim, eu conheço as leis divinas, sei que eu burlei algumas leis, eu tenho a oportunidade de retomá-las. E isso vai depender da boa vontade, do meu esforço, do meu estudo, das minhas atitudes, em terminar com elas quanto antes melhor. Se nós desejamos um futuro feliz, nós podemos buscar ajustar os nossos atos e a nossa consciência, e eles são, na realidade, um guia infalível e estão escritas nas leis de Deus. Se algum momento a gente tiver uma dúvida de como agir corretamente, a gente faz o inverso. Vamos fazer para os outros aquilo que eu gostaria que os outros fizessem para mim. E aí não haverá mais equívocos. Então, eu estou numa dúvida, eu vou agir com aquele próximo da maneira como eu gostaria que ele, estando naquele caso, agisse comigo. Isso é uma parte da Gênese, no item 32, tá? Uma adaptação do Allan Kardec. Bom, amai-vos uns aos outros e fazer o bem aos que vos odeiam. Tranquilo, né? Fácil. Mas a gente pode, exercitando, começar a descobrir pontinhos de amor, até mesmo naqueles que nos odeiam e aos quais nós odiamos. Principalmente porque são seres humanos. E se eu sou ser humano e eu quero seguir as leis de Deus, Deus disse: amai a Deus sobre todas as coisas. E amai ao próximo como a ti mesmo. Então, é exercício? É. E é possível fazer. Tá? Se ele fosse vingativo, se ofendesse, não perdoasse, não seria Deus. Ele não seria esses adjetivos, essas qualidades que nós colocamos para ele, que ele é justo e bom. Tá? Nós somos criados para sermos felizes. E nós temos a oportunidade de nos arrependermos e de progredir nesta vida, para que nós possamos, nesta vida, progredir um pouco mais do que na anterior e nos prepararmos para que na próxima vida nós tenhamos uma muito maior a nossa evolução. O freio, então, ocorre quando há crença em medo. E sem isso não há freio, já tinha sido colocado, né?
existe uma máxima que diz que é olho por olho e dente por dente. É comum, né? A gente ouve, é um ditado, até inclusive um ditado popular, foi colocado, né, na época de Moisés, porque naquela época os povos precisavam desta forma. Se um ser daquela época viesse até nós, ficaria tonto. A mesma coisa se nós hoje tivesse essa oportunidade de entrarmos numa linha do tempo, na máquina do tempo, e nos reportarmos lá, nem digo antes de Jesus, já pode ser na época de Jesus, que eram quase que bárbaros, né? Bom, se a recompensa ao bem é eterna, a eterna felicidade, aos maus também cabem eterno castigo? Será que dá para a gente concordar com isso? Bom, se eu sou bom, eu tenho a eterna felicidade. Mas se eu sou mau, eu vou ter eterno castigo? Aí nós não podemos acreditar que Deus tenha feito esta proposta. Então, dentro do meio evangélico, acredita-se que o homem será julgado pelo que viveu em uma única vida e irá para o céu ou para o inferno eternamente. Não sei onde é que caberia tanta gente, mas tudo bem. E se houvesse arrependimento? Quer dizer, a criatura até teve uma vida desregrada, ruim, durante uma boa parte. Mas normalmente não é assim que acontece. No final da vida a gente se arrepende. E aí começa a tomar novas atitudes. Se nós somos maus, nós não vamos ter essa segunda chance, que é a promessa de Deus, que é amor e bondade? Como viveriam as mães se, pela ordem natural das coisas, as mães desencarnassem primeiro que os filhos, como as nossas mães desencarnaram antes que nós? E será que essas mães lá, onde elas possam estar no céu, nós queremos que elas estejam bem, elas vão ficar bem, sabendo que os filhos vão sofrer eternamente? Isso é difícil de a gente compreender, né? Mas não é impossível. A duração de uma pena, então, ela se baseia no tempo que é necessário para que o espírito melhore. E o espírito de São Luís, na questão 1004 do Livro dos Espíritos, colocou: sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Isso não é um alento para nós, gente? Não é uma esperança que a gente possa, mesmo aqueles que não sabemos que até agora o que era tão importante nós termos uma vida leve, uma vida suave, uma vida boa, mesmo isso, será que assim, não é um alento nós sabermos que nós ainda temos a oportunidade de depurar as nossas condutas, de diminuir o nosso sofrimento e de mudar essa natureza? Eu acredito que sim. Trazendo reflexões. Isso. Então, nós deixamos de ousar, muitas vezes, porque achamos que a vida é difícil. Mas também, na verdade, a vida é difícil porque nós deixamos de ousar. E aí é o óbvio que nós ignoramos. Isso aqui eu quero só contar, não é uma historinha, mas é um exemplo que foi dado nesse texto, de um rapaz que viveu durante um bom tempo da sua vida. Ele viveu de uma forma
sociedade. Então ele era bebum, ele se drogava, ele cometia atos ilícitos, e isso até um determinado ponto. Depois disso, ele teve a oportunidade de melhorar. Então, ele, que era uma pessoa que estava com todas as condições para ser condenado, ele resolveu modificar de conduta. E depois que ele se tornou adulto, ele teve contato com pessoas e com obras e com leituras e com ações que modificaram o seu comportamento. E isso fez com que este dogma de eternidade, que da condenação, fosse aliviada. E ele conseguiu, através das atitudes da boa vontade exercidas pelo livre-arbítrio, ele conseguiu recuperar-se socialmente, social e moralmente, e ele conseguiu também o alívio para as penas futuras. Então, eu só queria colocar, porque eu acho que de propósito eu fiz uma grande confusão. Eu fiz o meu trabalho, capítulo 6 do Céu e Inferno, as penas eternas. E aí eu cheguei aqui, coloquei ali e disse, mas não é eterno, são as penas futuras. E aí eu troquei e botei futuras. Mas não, eu acho que lá, para mim, e as penas futuras é o capítulo 7. E para mim, eu acho que eu já estou num estágio de começar a negar as penas eternas. E é o desejo que eu tenho que todos nós, ao negarmos as penas eternas, tenhamos esperanças nas penas futuras e conduzamos a nossa vida para que essas penas sejam suavizadas. Que assim seja. Muito obrigada.